Muy buenos días. Reitero mis más Muito sinceras bom dia, condolências reitero minhas mais por la partida sinceras del condolências reverendo Emílio Rafael pela Arias partida do Torres, reverendo Emílio a Rafael su esposa Arias Edith Torres, Bravo y toda a la sua esposa familia Edith Bravo e y toda a toda la sua família, congregación, e la toda a cual él pastoreaba congregação allá en que ele Barranquilla, Colombia, pastoreava lá em Barranquilla, na Colômbia. y todos los hermanos y hermanas que lo E conocieron. todos os irmãos e irmãs que o conheceram. Buscamos no Evangelho segundo São João, capítulo 11, verso 1 en adelante, donde nos dice: versículo em diante, onde nos diz: Estava entonces enfermo uno llamado Lázaro, estava então doente de Betânia, certo Lázaro de Betânia, la aldea de a María y de aldeia Marta, su hermana. de Maria e de Marta, sua irmã. María, cuyo hermano Maria, Lázaro estava enfermo, cujo irmão foi a Lázaro que estava ungiu al doente, Senhor com foi a que perfume, ungiu o e lhe Senhor enjugou com los pies perfume com seus e cabelos. enxugou seus pés com seus cabelos. Enviaram, Enxugou-lhes os pés las com seus hermanas cabelos. para Enviaram, pois, decir a as Jesús: irmãs enviaram Senhor, he aquí até el que Jesus para amas dizer: está Senhor, enfermo. eis aqui que Oyéndolo, aqueles Jesús que tu dijo: amas, Esta aquele que tu enfermedad amas no es está para enfermo, muerte, doente. sino Jesus, para ouvindo la isso, disse: gloria esta de Dios, doença não é para a para que morte, el Hijo mas de para a Dios glória sea de Deus, para que o glorificado Filho por de ella. Deus seja glorificado Y por amaba ela. Jesús a Marta, E su Jesus hermana, amava y a Lázaro. Marta, a sua irmã Cuando e a oyó, Lázaro. pues, que estaba enfermo, Quando se ouviu, quedó pois, 2 que días estava más enfermo ou en el doente, lugar donde ficou estaba. mais 2 dias no Luego, lugar onde ele estava. después de esto, dijo a los discípulos: Depois Vamos a Judea otra vez. disse para os Le discípulos: dijeron los vamos para a discípulos: Judéia de novo. Rabí, E os discípulos lhe disseram: Rabi, agorinha mesmo te procuravam os judeus te apedrejar e agora voltas para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Aquele que anda de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas aquele que anda de noite tropeça, porque não há luz nele. Dito isto, lhes disse depois: nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou para acordá-lo, despertá-lo. Então disseram aos seus discípulos: Senhor, se ele dorme, ficará curado. Mas Jesus falava isto da morte, sobre a Lázaro de morte. Eles pensaram que ele falava do repouso do sono. Então Jesus lhes falou claramente: Lázaro morreu. E eu me alegro por vós de não ter estado lá, para que creiais. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado de Dídimo, e aí ele escreve Gêmeo, aos seus condiscípulos, disse: vamos também nós para que morramos com ele. Jesus veio, pois Jesus já fazia 4 dias que Lázaro estava doente, que Lázaro estava no sepulcro. Jesus veio e viu que já fazia 4 dias que Lázaro estava no sepulcro. E escreve aí, 4ª vigília. Betânia estava próximo de Jerusalém, como que 15 estádios, e muitos dos judeus tinham vindo até Marta e até Maria para consolá-las, por causa do seu irmão. Então, Marta, quando viu que Jesus vinha, saiu a seu encontro, a encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. E Marta disse para Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, meu irmão. Mas eu também sei agora que tudo quanto pedires a Deus, Deus te o dará. E Jesus lhe falou: teu irmão ressuscitará. Marta lhe falou: eu sei que ressuscitará na ressurreição do último dia. Ou seja, que era algo que ela já tinha escutado de Jesus. E isso em São João, no capítulo 6, ele tinha falado sobre isso em uma dessas conversas. E desse momento aí, olhem, sobre esse momento aí, no versículo 39, diz: esta é a vontade do Pai que me enviou, que de tudo que Ele me der, eu não perca nada, senão que eu ressuscite no último dia. E esta é a vontade daquele que me enviou, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Ela já tinha escutado nas mensagens de Jesus, nas conversas, nas ocasiões em que Jesus falava. Ela tinha escutado sobre essa promessa e ela cria nessa promessa. Ou seja, foi algo que ela disse para Jesus baseado naquilo que Jesus tinha pregado.
Ou seja, ela estava acertando isso, confirmando essa palavra que Jesus agora lhe fala, que teu irmão ressuscitará. Mas vejam, Jesus não fazia referência a essa ressurreição, fazia referência que ele o iria ressuscitar aí. E ela pensou que ele falava da ressurreição que ele já tinha pregado. E que essa ressurreição, nessa ressurreição ele iria ressuscitar. Ou seja, que ela já tinha consciência de que Lázaro iria ressuscitar nesse tempo da ressurreição do último dia. Agora vejam que se Jesus não chegasse a ressuscitar Lázaro aí, então Marta iria ficar surpresa, porque Lázaro iria ressuscitar aí, na ressurreição, quando Jesus os trouxe, quando passou pelo paraíso e os trouxe. Porque ela cria nessa ressurreição do último dia, mas ela não estava aberto dos olhos dos seus discípulos, dos olhos dos seguidores de Jesus, não estava aberto que ele iria morrer, porque vejam, até Pedro dizia, tal coisa não aconteça contigo, ou seja, eles não conseguiam conceber na sua mente que o Messias estava aí, era para estabelecer o reino do Messias. Como é que ele vai ficar dizendo agora que vai morrer? Várias vezes ele dizia, eu não quero que isso aconteça contigo, eu não quero, ou seja, em muitas ocasiões, às vezes, até Jesus o repreendeu, ralhou com ele em alguma das ocasiões. Agora vejam que eles não conheciam esse mistério da obra que Deus iria realizar através de Jesus no cumprimento da sua primeira vinda. E nós vemos aqui que Marta, ela estava pensando e tinha a revelação até onde Deus lhe tinha dado, que sim, iria acontecer uma ressurreição no último dia. Mas vejam vocês, ele aí fazia referência ou falava da ressurreição nesse instante. Agora, podem assentar-se se estiverem de pé. Aqueles que estejam de pé podem se assentar. Olhem, nesta mensagem, a grande trombeta, que foi predicado el 26 de octubre, que foi pregado em 26 de outubro de 1980, nos diz de 1980, nos diz o Dr. William Soto Santiago, diz o apóstolo São Paulo, falando para o povo daqueles dias, daquele tempo, lhes disse, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual estáis selados até o dia da redenção. O dia da redenção é o tempo de tocar essa grande trombeta. É o tempo em que Deus chama todas as suas hostes celestiais, em que Deus também chama todos os seus filhos. Essa grande trombeta é soada para proclamar, para anunciar que se chegou nesse grande tempo no plano, no projeto divino. Olhem, nesta mensagem, que ele a intitulou, nosso irmão Branham intitulou, olhem, que foi em 28 de abril de 1963, pregada pelo reverendo William Marion Branham, precursor da segunda vinda do Senhor, com o espírito e virtude de Elias na sua quarta manifestação lá nos Estados Unidos, o qual temos a mensagem dele gravada e escrita também. Nos fala na página 18 desta mensagem. Diz. Agora nós percebemos que Moisés, mais na frente ele edificou, ele viu Israel. Moisés, o grande profeta, ele olhou pela janela. Ele foi criado no palácio do faraó e ele olhou pela janela e viu um monte de pobres, pessoas meio vestidas, meio nuas, sem nenhuma forma em absoluto para serem libertados, com açoites nas suas costas, açoitados. Mas Moisés conhecia a palavra de Deus e ele olhou para eles como um povo que tinha uma promessa. E aí escreve do lado esquerdo Moisés. Não importava quanto o mundo daquele tempo ou dia os olhava como um monte de pobres ou de escravos, ele os olhava como um povo que tinha uma promessa. E assim eu os vejo hoje, a todo o povo de Deus, a toda a noiva de Deus,
deste tempo final, como um povo que tem a promessa de que serão transformados, que serão libertados desse corpo corruptível e temporário. Assim eu os vejo. Vejam como Moisés os viu lá a eles. Agora olhem, Faraó, continua dizendo, Faraó os olhava pela mesma janela, mas ele os via, ele via escravos. Moisés viu a vitória. Agora olhem, vamos ir um momento aqui para o livro de citações, na página 102, do parágrafo 880, olhem, diz: isto será conhecido pela igreja de hoje e a igreja vindoura que vem. E escreve aí em cima a igreja de hoje e a vindoura. E desenha na igreja, do lado direito aí na esquina, a sétima era. E a igreja venidora, do lado esquerdo, uma pedrinha angular. Se Deus empurrar um homem por um tubo, um canal, e ele não se mover até que Deus lhe fale, é porque não tem fé conectada ou ligada a ele. É Deus empurrando-te para algo e levanta o teu ministério a um lugar onde ninguém pode falar uma palavra contra ele, em contra dele. Mas daqui por diante, deixa-me te falar primeiro com o nome do Senhor, antes que ouças, porque eu tenho que ir pela fé, ou andar pela fé. E ele escreve com o nome do Senhor, tenho que fazê-lo por fé. Tem que fazê-lo pelo quê? Pela fé. Mesmo que eu creia que esteja bem ou mal, certo ou errado, ou o que for, e reticências, ou o que for. Eu escolho o melhor e depois eu faço. E desenha do lado direito uma estrela de Davi. E provavelmente, se isto mesmo é uma grande coisa que virá a acontecer, e acontecerá, uma grande ou tremenda vitória no amor divino. E do lado esquerdo ele desenha uma pedra angular e escreve amor. E este é o verbo antes do advérbio, este é o amor divino que é Deus. Vejam vocês. E se precisa do amor de Deus, que tire para fora, na frente da linha, e o coloque na brecha pelas pessoas ou pela gente. E em cima, ele escreve a vitória do amor divino. Agora vejam. Se precisa do quê? Do amor de Deus. O amor de Deus, vejam, aí estava o amor de Deus sendo manifestado em Moisés. Agora, olhem, no Evangelho segundo São João, no capítulo 15, nos diz, isto é, Jesus mesmo falando aí, capítulo 15 do Evangelho segundo São João, 15 do Evangelho segundo São João, versículo 9 em adelante, miren, dice, versículo 9 em diante, olhem, diz: como o Pai me tem amado, me amou, assim também eu vos tenho amado. Permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Estas coisas vos tenho falado para que meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja cumprido ou completo. Este é meu mandamento, que vos ameis uns aos outros, como eu vos tenho amado. Ninguém tem maior amor que este, que um coloque sua vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis ou fizerdes o que eu vos mando, vos ordeno. Agora vejam, ele já tinha falado em São João, no capítulo 10, no versículo 17, aí no versículo 12 desse capítulo 15, aí desenha uma estrela de Davi do lado esquerdo, e também no 14 desenha uma estrela de Davi do lado esquerdo. E passamos para o capítulo 10, versículo 17,
17 diz: Por isso o Pai me ama, porque eu ponho a minha vida para voltar a tomá-la. Ninguém me atira, senão que eu de mim mesmo a ponho. Tenho poder para pô-la e tenho poder para voltar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai, este mandamento. Agora vejam aqui nesta outra Bíblia, escreve, desenhe uma estrela de Davi do lado direito, no versículo 15. Agora. E no versículo 17 também. Aí ele desenha uma estrela de Davi. No versículo 15, ele vinha dizendo, já vamos desde o 14 para ter essa escritura aí, onde ele também fala, versículo 14 diz, do capítulo 10, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e as minhas me conhecem, assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e ponho minha vida pelas ovelhas. Aí desenha uma estrela de Davi na direita. Também tenho outras ovelhas, e escreve gentios em cima, que não são deste redil ou aprisco, aquelas também devo trazer e ouvirão minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. E desenha aí outra estrela de Davi no versículo 16. Vamos para o 17. Por isto o Pai me ama, porque eu ponho minha vida para voltar a tomá-la. E aí desenha outra estrela de Davi na direita. Ninguém me atira, senão que eu, por mim mesmo, a ponho, tenho poder para pô-la e tenho poder para voltar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. E aí desenha outra estrela de Davi na direita. Agora elas estão seguidas aí, uma após a outra. Agora olhem. Aqui o nosso irmão Branham, falando-nos desta ocasião, o momento onde Moisés, vejam, Moisés ao ver pela janela, vendo pela janela, ele vê aí um povo com uma promessa. Faraó vê um povo escravizado, escravo, mas Moisés, vejam já, de antemão ele viu a vitória. E eu também vejo a vitória, e eu sei que vocês também veem a vitória lá no final. Agora diz, continua dizendo, Moisés viu a vitória. Agora aí, na esquerda, do lado esquerdo, onde diz que o povo tinha uma promessa, aí desenhou uma pirâmide, e as últimas 3 eras, e as enumera 1, 2, 3, e na pedra angular anota 4. Ou seja, que essa é a 4ª etapa dessa restauração da árvore noiva que cabe à era da pedra angular. Agora diz, Moisés viu a vitória. Por quê? Porque ele tinha focado, mesmo que fosse um príncipe, fosse herdeiro ao trono do Egito, ele focou-se para longe da cobiça do mundo, focou-se longe da formosura e do poder que tinha ao seu alcance para receber. Ele focou-se para que isso ficasse do lado de fora e ele pudesse ver além um povo abençoado pela promessa de Deus lá. Então ele focou-se bem, porquanto ele sabia que Deus tinha prometido para Abraão que ele visitaria o seu povo. E ele sabia, conhecia que tinha sido levantado para esse propósito ou causa. E ele focou-se para que todas as outras coisas ficassem do lado de fora. Vejam, ele enfocou-se para que todas as outras coisas ficassem do lado de fora. Faraó não tinha esse potencial. Lhe foi oferecido, mas ele o rejeitou. E quando o rejeitou, então ele já não podia enfocar ou focar. Ou seja, que quando você rejeita a palavra, a promessa, as promessas de Deus para o tempo em que você vive ou está vivendo, você jamais poderá focar-se. Ficará cego. Ficará desenfocado nas promessas e nunca verá. Verá meio apagado, borroso. Desenfocado. Nenhum homem, depois de ter rejeitado a palavra de Deus, ele já não pode focar-se nisso ou olhar para isso, porquanto você rejeita a palavra que traz isso para você. Há uma relação com Cristo. Isso é correto, isso é certo. Vejam. Quando se rejeita a palavra, e a palavra sempre está velada, está encarnada, a palavra, você rejeita a promessa, ou seja, as promessas que são trazidas
por esse instrumento, as quais foram faladas pelos profetas do Antigo Testamento e do Novo Testamento, que correspondiam, que deveriam ser cumpridas neste tempo final. Mas se você rejeitar a palavra de Deus, porquanto você rejeita a palavra que traz isso para você, vejam o que é que Deus usa, o mecanismo que Deus usa para trazer a palavra a seu povo, os profetas. Se você rejeitar o instrumento pelo qual Deus traz essa palavra para ser cumprida no meio do povo, ora, estará rejeitando as promessas e ficará desenfocado, sem foco. Aí do lado esquerdo desenha a pedra angular e as eras também. Mas Moisés olhou por essa mesma janela e creu. Por quê? Porque Moisés olhou pela fé. Aí está. Foi assim como Moisés olhou, e nós olhamos pela fé as promessas, por fé. E nós lemos isso aí, nessa porção do livro de citações. Vamos ver essa partezinha de novo, porque isso cabe a nós neste tempo e é muito importante de ver claramente tudo isso nesse parágrafo 880. Aí é que ele nos fala: eu tenho que fazê-lo pela fé, por fé, vê? Tenho que ir pela fé, diz. Mas daqui para frente deixa eu te falar primeiro pelo nome do Senhor antes que ouças, porque eu tenho que ir pela fé, tenho que fazê-lo pela fé, mesmo que eu creia que esteja certo ou errado, bem ou mal. Ou seja, que pela fé foi que Moisés foi. É pela fé que nós vamos hoje rumo à terra prometida do novo corpo. Agora vejam, continua dizendo: porque Moisés mirou por fé. Porque Moisés olhou pela fé. Foi assim como Moisés olhou, desse jeito. Agora escutem bem esta declaração, a fé. Reticências. Olhem, não falhem, não errem em captar isso. A fé está projetada para ver aquilo que Deus quer e deseja. Não existe conhecimento algum que possa fazer isso. Só a fé está desenhada ou projetada e foi dada para a raça humana para verificar qual é a vontade de Deus. Agora vejam, essa fé está projetada por Deus, portanto, não pode falhar em um escolhido que tem essa fé, não pode falhar. Não falhará essa fé em cada escolhido de Deus que está recebendo a fé de rapto, obterá sua transformação. Agora vejam que em São Marcos ele falou aí para aqueles que vieram falar com ele, ou dizendo para ele que a sua família o estava buscando. Vamos ver se é em Marcos capítulo 3, versículo 31 em diante. Vamos ver também nesta outra Bíblia aqui, desse mesmo capítulo 3 de São Marcos, de São Marcos, versículo 31 diz: depois seus irmãos e sua mãe vieram, e ficando do lado de fora, mandaram-no chamar, ou seja, ficaram lá fora, onde Jesus estava, e as pessoas que estavam assentadas em torno dele lhes disse, ou seja, correu-se a voz aí, fez um anúncio, fala que a mãe está junto aí com os irmãos, e a voz foi correndo, foi chegando, até que a notícia chegou na frente desses que estavam sentados aí escutando Jesus. E era uma das formas que ele lhes falava. Assim, normalmente comum. E, olha, permissão, Jesus, com licença, é que lá fora está tua mãe, e os irmãos estão te buscando, ou seja, não chegaram na frente, assim, ou seja, foram respeitosos, tiveram respeito. A família ficou e vieram buscá-lo e ficaram do lado de fora e não foram até lá, não entraram pelo fato de que fosse sua mãe ou fosse os seus irmãos. Com licença, deixe-me passar que eu sou a mãe dele, assim que deixa eu passar. E interrompendo tudo, não, elas foram pessoas prudentes lá e bem melhor mandaram um recado a Jesus de que eles estavam lá fora e iriam esperar o momento em que Jesus então saísse e atendesse eles, falasse com eles. Agora olhem, ele diz, ele fala
no versículo 33. E lhes respondeu dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E aí desenha uma estrela de Davi na esquerda. Olhando para os que estavam sentados ao redor dele ou junto dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque todo aquele que fizer ou faz a vontade de Deus, este é meu irmão e minha irmã e minha mãe. E aí desenha outra estrela de Davi. Agora vejam, aqui o que o irmão Branham nos fala, de que só a fé está projetada e foi dada para a raça humana para verificar qual é a vontade de Deus. Agora já vimos qual é a vontade de Deus e as obras de Deus, quando ele disse em São João, vamos até São João para colocar essa escritura aí, São João capítulo 6, versículo 29. Aqui também nesta vamos ver, nesta aqui. Tem um escrito também que ele faz ou escreve nessa escritura para ver as obras. Quais eram as obras? Olhem no capítulo 6 no versículo 29. Aí nos fala, Jesus respondeu e lhes disse: esta é a obra de Deus, que creiais naquele que ele enviou. E desenha do lado direito uma estrela de Davi e escreve crer. Agora, olhem, continua dizendo o nosso irmão Branham aqui nesta mensagem: olhem, você pegue a fé que você tem, e se não se alinhar com a palavra de Deus, então deixe ela quietinha, você tem a fé incorreta, errada. Mas quando a sua fé dada por Deus foca você com a palavra de Deus, então você está alinhado, perfeitamente alinhado e centrado ou centralizado. Ó, irmãos, que Deus nos ajude nesta hora, nesta grande hora na qual vivemos. Fé projetada para ver aquilo que Deus quer. Fé desenhada, projetada para ver aquilo que Deus quer. Como vocês o veem? Através da câmera da sua palavra, da sua promessa. Isto é uma revelação completa de Jesus Cristo. Então, quando a fé que está em você ou em ti enfoca nessa palavra, todas as denominações, credos e tudo isso fica desfocado. Você está focado, diretamente focado na palavra de Deus. Você está alinhado com o alvo. Apenas precisa de um toquinho, de um toquezinho. Amém? Essa oração voa diretamente para a presença de Deus, porquanto não existe nada que a detenha ou possa pará-la. Assim é como se consegue quando você está bem alinhado com Deus, bem enfocado ou focado, e para esse tempo, então, você está olhando no alvo para esse tempo. Agora, olhem. Isso foi o que aconteceu lá quando Jesus estava falando com Marta. E ela, todavia, ela não tinha focado na promessa nesse momento ou ocasião. Olhem, quando ela chegou a focar ou enfocar a promessa, ela estava enfocando a sua fé em outro tempo, baseando sua fé, e não no tempo no qual Jesus estava falando com ela aí nesse momento. Olhem, aí, onde nós ficamos, onde nós paramos no capítulo 11 do Evangelho segundo São João, diz, vamos ver um pouquinho antes para ir entrelaçando, juntando isso, do que nós tínhamos lendo no versículo, vimos lendo no versículo 22 do capítulo 11, diz: mas também sei agora que tudo que pedires, de tudo que peças a Deus, Deus te o dará. Jesus lhe disse: teu irmão ressuscitará. Marta lhe respondeu: eu sei que ressuscitará na ressurreição do último dia. Estava focando aí num outro local, outro lugar. Jesus lhe disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aí desenha do lado esquerdo uma estrela de Davi. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês nisto? Agora, vejam, Jesus aí, ele está alinhando a fé para que ela
olhe no alvo para Marta. E logo em seguida Marta lhe disse, sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que veio ao mundo, ou que havia de vir ao mundo. E aí desenha do lado esquerdo uma estrela de Davi. Tendo dito isto, quem? Marta, tendo dito isto. Agora vejam, é necessário, uma confissão é necessária. Vejam, aí, ela confessou aí, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Messias ungido, vê? O Filho de Deus que veio ao mundo. Aí alinhou a fé de Marta, ele alinhou a fé de Marta aí para que acertasse no alvo e a glória de Deus se manifestasse aí. Tendo dito isto, foi e chamou Maria, sua irmã, dizendo-lhe, secretamente o Mestre está aqui e te chama. Ela, quando ouviu isto, levantou-se apressadamente e foi até ele. Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, senão que ele estava no lugar onde Marta o tinha encontrado ou achado. Agora vejam, aí, no versículo 28, nesta Bíblia, onde diz o Mestre está aqui e te chama, aí escreve nosso irmão William, antes da ressurreição. Vejam, é um chamado para subir à era da pedra angular, para que nessa era da pedra angular é que acontece a ressurreição. É um chamado antes da ressurreição para subir. Subir aonde? À era da pedra angular. Então, os judeus que estavam em casa junto com ela e a consolavam, quando viram que Maria tinha se levantado apressadamente e tinha saído, seguiram ela dizendo, vai até o sepulcro chorar lá. Maria, quando chegou até onde Jesus estava ao vê-lo, postrou-se a seus pés, dizendo-lhe, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, então, ao vê-la chorando, e aos judeus que a acompanhavam, também chorando, estremeceu-se no espírito e se comoveu, perturbou-se. Fazia parte das suas amizades. Ele amava muito Lázaro, a Maria, a Marta e a todos os que estavam aí. Ele amava muito, vendo a dor com a qual a dor que eles tinham ou sentiam por causa da partida de Lázaro. Vejam, o irmão Branham, numa mensagem, ele dizia Jesus como homem, ele chorou, vejam Jesus como Deus, tudo. Jesus dizia falava Jesus como um bebê, Deus como um bebê, Deus como um adulto, e falava aí, nessa mensagem, falava como homem, veja, ele chorou, ou seja, que ele também se comovia, sentia pelos momentos de tristeza e dolorosos do povo, ou com dor do povo. Ou seja, ele compartilhava dessa dor, ou seja, do sofrimento também. Ele expressava isso e expressava com as pessoas que tinham certas situações ou condições, como nesta ocasião a morte do seu amigo, a quem amava, de Lázaro. E ao ver tudo isso aí, pois, ele também se perturbou. E, olhem, ele sabia que o iria ressuscitar. Se já tinha vindo falando isso. E mesmo assim, não passou em branco isso, despercebido esse sofrimento, senão que ele compartilhou, ele se uniu, se juntou com o sofrimento do povo. Mas depois, vejam, o ressuscitou, mas, olhem, cada detalhe que no programa divino é realizado, é feito, é muito importante cada detalhe. Por quê? Ele não tinha que ficar triste, nem tinha que ele ficar chorando, mas ele o iria ressuscitar. Por que chorar? Por algo que era meio momentâneo aí, passageiro, se nos poucos minutos, vamos falar assim, o tempo que ele levou para ir até lá, tirar a pedra e todas essas coisas, o iria ressuscitar. Por que ele tinha que chorar? Vejam, tudo isso tem um significado muito importante nesse tempo de Jesus, antes da ressurreição de Lázaro.
tudo, o mínimo que for, o mínimo detalhe tem um significado muito importante, por mais mínimo que for. Agora vejam que ele aí, logo em seguida, quando se moveu, se comoveu, lhe falou, onde o pusestes? Onde o puseste? Lhe disseram, Senhor, vem ver. Ou seja, agora ele vai até lá, os que estão aí com ele. E aí, logo em seguida, quando chegam até lá, vejam o versículo 35. Jesus chorou. E quem consolou a Jesus? Quem consolou Jesus? Ou seja, ver a seu mestre chorando, ver o seu mestre chorando, um homem que podia parar a tempestade com a palavra, podia ressuscitar aquele que levavam no caixão, ao ouvir, o ressuscitou, e também podia pôr a casa em ordem quando entrou Lázaro, dando açoites e todas essas coisas, e agora o veem aí quebrantado, choroso. Ou seja, para eles isso era uma coisa esquisita, estranha. Mas vejam, aí então começam a dizer-lhes, então os judeus disseram, olha, como o amava. E alguns deles disseram, aí começam os zombadores e aqueles que criticam. Unem-se mais e falam, como lhe amava, como nós amamos a Lázaro e amávamos. Olha, ele também, olha como ele está aí. Comoveu-se, sentiu, ficou sentido. Alguns deles disseram, ele não podia este que abriu os olhos do cego também ter feito que Lázaro não morresse? Jesus, profundamente comovido, novamente foi até o sepulcro. Agora vejam, aí, quando ele já chegou aí, era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela ou em cima dela. Jesus disse, tirai a pedra. Marta, o irmão daquele que tinha morrido, lhe disse, Senhor, já fede, porque já tem 4 dias. Agora vejam, aí ele já estava dando uma ordem. E secou as suas lágrimas, já o tempo de chorar já tinha terminado. E agora ele iria fazer a obra pela qual Deus o tinha movido para ir até aí. E a hora pela qual ele focou o seu olhar em Marta para que desse no alvo, ou seja, ele não podia falhar. Ele tinha dito uma palavra para os discípulos e depois reconfirmou essa palavra para Marta. Teu irmão há de ressuscitar. Não tinha sofrimento, não havia dor, não havia nada nesta terra que pudesse impedir que ele falasse a palavra e Lázaro saísse daí. Isso é o 7º selo chegando no seu limite. Agora olhem, aí ele escreve aí em cima no 4º dia, Gênesis 15, do 2 ao 19, Lutero, Wesley, Branham e o anjo de Jesus. E o anjo de Jesus, Jesus lhe disse, eu não tenho te dito que se credes, ou se creis, verás a glória de Deus, e aí do lado esquerdo, desenhe uma estrela de Davi. Ou seja, aí ele voltou a repetir para Marta, Marta, eu já te falei que se crias, verias a glória de Deus. Porque vejam, ela ficou olhando as coisas, ainda as coisas humanas, ficou olhando as coisas humanas, das quais não tinha deixado para um lado essas coisas. E do qual disso aqui na página 18, tínhamos lido aqui uma partezinha, onde ele diz, agora escutem bem esta declaração, a fé.
Olhem, não falhem, não errem em captar isso. A fé está desenhada, projetada para ver o que Deus quer e deseja. Não existe conhecimento algum que possa fazer isso. Só a fé está projetada e foi dada para a raça humana para verificar qual é a vontade de Deus. Você pegue a fé que você tem e se não se alinhar com a palavra de Deus, então deixe ela quietinha. Você tem a fé errada, incorreta. Vê? Agora vejam. Aí também mais adiante ele fala de deixar de lado. Agora vamos terminar aqui o versículo de deixar de lado aquilo que não é de fé. Olhem, no versículo 41 continua dizendo, do capítulo 11, então tiraram a pedra de onde tinha sido colocado o morto ou defunto, e Jesus, levantando os olhos para o alto, disse, Pai, graças te dou por ter me ouvido. Eu sabia que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está ao derredor, para que creiam que tu me tens enviado. E do lado direito desenha uma estrela de Davi. E escreve Apocalipse 1:10, também Apocalipse 10, do 1 ao 11, 1 de Tessalonicenses 4 e o versículo 1 de Coríntios 15, 1 de Coríntios 14, Romanos 8. E tendo falado isto, clamou a grande voz, Lázaro, sai para fora. E aquele que tinha morrido saiu com as suas mãos e seus pés amarrados com faixas e o seu rosto envolvido num lenço. Jesus lhes disse, desamarrai-o e deixai-o ir, ou desligai-o e deixai-o ir. Agora vejam como aí ele exclamou, Lázaro, vem para fora. Os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e se levantarão. São João capítulo 5, e onde ele num escrito, nessa escritura, num estudo bíblico, escreve em carne. Em verdade vos digo, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem vida eterna e não virá a condenação, mas passou de morte para a vida. São João capítulo 5, versículo 24. Em verdade vos digo, vem a hora, e a hora é quando os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. A voz do Filho de Deus, e ele escreve aí, tinha escrito em carne. Agora ele nos tinha dito em São João, vamos ver aqui, onde ele falou que o iria glorificar no versículo capítulo 12, versículo 30. Versículo 27 diz, e agora a minha alma está perturbada, do Evangelho segundo São João, capítulo 12, versículo 27, agora minha alma está perturbada, e o que direi? Pai, salva-me desta hora, mas para isto eu cheguei, ou vim a esta hora, Pai, glorifica teu nome. Então veio uma voz do céu, o tenho glorificado e glorificarei de novo. E aí em cima ele escreve YHWH, em cima, na parte de cima da margem. YHWH ele escreve. E do lado esquerdo aqui nesta Bíblia escreve Apocalipse 3:12, 2:17, 22:4 e 14, versículo 1, e desenha uma pedra angular e as eras, essas escrituras aí em cima. E a multidão que estava ali e tinha ouvido a voz dizia que tinha sido um trovão. Outros diziam, um anjo falou, ou lhe falou. E aí escreve Apocalipse 10, versículo 3. Respondeu Jesus e disse, não veio esta voz por causa de mim, mas por causa de vós. Agora é o juízo deste mundo. Agora o príncipe deste mundo será expulso ou lançado fora.
E eu, se for levantado da terra, a todos atrairei para mim mesmo. E dizia isto dando a entender de que morte haveria de morrer. E a multidão respondeu: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. Como, pois, tu dizes que é necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Então Jesus lhes disse: ainda por um pouco esta luz, ainda por um pouco está a luz entre vós, por pouco tempo. Andai enquanto tendes luz, para que não vos surpreenda ou vos apane as trevas, porque aquele que anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que sejais filhos de luz, ou da luz. E aí no versículo 35 escreve a luz e desenha a pedra angular e as eras. Aí do lado esquerdo, na esquerda. E no versículo 36, no final do 35 para o 36, do lado esquerdo, uma estrela de Davi. Agora olhem, continua dizendo aqui o nosso irmão Branham na página 19, onde tínhamos parado da mensagem: olhem, você não está olhando o que alguém mais diz ou fala. Isso não pode acontecer, isto não pode acontecer. Ou seja, alguém pode dizer, falar, isso não pode acontecer. Ou seja, a pessoa não está olhando o que diz aquele, fulano, ciclano, um conhecido, ou quem for. Você não está olhando para isso. Diz o nosso irmão Branham, você bem melhor está olhando aquilo que você sabe que sim aconteceu. Olhem o seu alvo, olhe para o seu alvo e veja onde eles acertaram no alvo. Se eles acertaram no alvo naquele dia, ele é o mesmo ontem e hoje pelos séculos. Se Marta acertou o alvo, o olhar no alvo em Jesus, obteve o seu irmão de volta. Teve seu irmão de volta. Se você, familiar do nosso irmão Billy, ou de todo aquele que nesse tempo final ainda reste, que vá partir, se você olhar o alvo da sua vinda, você voltará a ver de novo seus seres queridos. Voltaremos a ver o nosso irmão Billy Rafael conosco. E a todo aquele que partiu e que tem promessa da ressurreição, tal como é o nosso irmão Emílio Rafael. Emílio. Foque-se deixando de fora todos esses credos e coisas com os quais você se enrolou. Não foi isso que ele disse o anjo para o irmão Branham, não deixe que a linha se te enrole neste tempo. Isso nós falamos no início, por aí em 2022 falamos isto. Não é tempo para que se enrole, porque quanto mais tente desenrolá-lo, mais enrolado vai estar. Rolo de fio, um bolo de fio. E o que fez o irmão Branham, o que o anjo lhe disse. Vejam, lhe fez caso, lhe ouviu, deixou a linha quietinha. Agora vejam aí, o anjo levou todavia a uma etapa muito mais alta, mais acima. Continua dizendo, volte para a palavra e depois confesse a sua incredulidade e permita que Deus pegue o seu Espírito Santo e assim focará seu olhar diretamente a Jesus Cristo. Então estaremos olhando para Ele e não para o que alguém mais diga ou fale. Toda palavra vem através de um profeta. Se a pessoa mudar a forma, esse jeito vai ficar toda enrolada. Por quê? Ele falou em Amós 3:7, porque não fará nada o Senhor sem que antes revele seus segredos a seus servos, os profetas. E ele aqui continua dizendo, nem sequer o que diga o doutor fale, tão bom quanto possa ser, tão certo quanto possa ser, ele tem o seu devido lugar, ou seja, o médico tem o seu devido lugar, a igreja tão boa reticências, ela tem o seu lugar. Nós não negamos isso, mas isso tem tudo. Tudo tem o seu devido lugar. Disparará, mas não acertará no alvo. Atirará, mas não acertará no alvo. Só aqueles que esperam a Cristo pela segunda vez. E escreve segunda vez. E do lado direito escreve espera sua segunda vinda.
Esse é o alvo. Depende do que para onde vocês estão olhando. E do lado esquerdo ele escreve vinda. Agora, hoje, reticências. Vejam, a fé está projetada para fazer isso. A mesma fé hoje vê ou vai até a mesma coisa. A fé da igreja hoje deveria ver o mesmo programa de Deus. Eu quero que não falhem em ver isso. A igreja hoje, que é chamada de Deus, certamente verá o programa de Deus, porque o programa de Deus está escrito aqui no plano, no projeto. E o Espírito Santo, através da fé, é quem a lê e a põe junta. O que? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Então, como poderia um homem dizer que ele está cheio do Espírito Santo e o Espírito Santo diz, de uma certa forma, de fazer algo na Bíblia, e este homem então vem e diz, muito bom, isso é fanatismo. Poderia o Espírito Santo ser reticências? O verdadeiro Espírito Santo negar a sua própria palavra? Não, tem que ficar com a palavra, porque Deus vem, o que é que você está olhando, o que é que você está vendo? Nós devemos ver Jesus, e a única forma em que vemos Jesus é vendo a palavra. Isto é o símbolo natural do Espírito. Entende o que eu quero dizer? Ela é a letra que o Espírito vivifica. O veem? Isto é a letra, e o Espírito vivifica esta letra e a faz e a torna uma realidade, sim. Moisés olhou pela fé e hoje em dia o homem que vê o programa de Deus faz a mesma coisa. Olha pela fé. Agora olhem o que continua dizendo aqui o nosso irmão William. Nós paramos aí na mensagem A Grande Trombeta. Aí ele continua dizendo: é o tempo da redenção. É por isso que diz o apóstolo São Paulo que essa trombeta final, a última, tem que soar. E depois que tiver soado essa última trombeta, então os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptíveis. Não hão de ressuscitar com um corpo que há de morrer novamente ou de novo, senão que há de ressuscitar com um corpo eterno, com um corpo que nunca mais verá a morte. É um corpo perfeito. Como nós lemos já faz uns estudos atrás, onde nosso irmão William nos falou também que um corpo glorificado não pode morrer. Portanto, aqueles que vão ressuscitar nesse corpo eterno e glorificado não vão morrer. Nenhum dos mensageiros, nenhum dos profetas do passado. Quando ressuscitem nesse corpo eterno e glorificado, agora haverá um que sim, poderá dar sua vida tal como deu Jesus na sua segunda vinda. Apocalipse 11, capítulo 11, versículo 3 em diante. Vejam que aí, versículo 3 em diante, vejam aí que no final, matam as tuas oliveiras no final. Vê, porque pode pôr a sua vida, esse instrumento pode pôr a sua vida porque é um ministério adotado. Todavia, não no corpo glorificado. Isso não se podia falar ou ser falado em outros tempos, nem o irmão William, nem o irmão Branham, e quando eles falavam isso, deixavam isso quietinho, sem abrir esse mistério. Por isso é que muitos se confundem ou estão confusos e desfocam-se e não vão acertar o alvo, porque rejeitaram a palavra encarnada. Estão todos desenfocados e estão colocando a vaca comendo em cima da árvore, todos desfocados, sem foco. Não estava aberto o sétimo selo, não estava aberto o mistério da segunda vinda do Senhor. O mistério da segunda vinda do Senhor e do sétimo selo está sendo aberto agora no ensinamento sobre Carpa, tal como foi profetizado. Mas muitos daqueles que não creram, não têm crido, então colocam isso em outro lado e fica tudo desfocado e aí ficam todos enrolados. Mas muitos estão crendo porque são os que amam a sua vinda, aqueles que estavam esperando a sua vinda e a têm recebido, a receberam, na forma em que Deus prometeu realizá-la. Estão focados no alvo e é por isso que estão acertando o alvo. Mas vejam vocês que um corpo glorificado não pode morrer de novo. Eles, ao serem ressuscitados nesses corpos eternos e glorificados, não é para morrer de novo. Quando Jesus pôs a sua vida lá, ele já tinha dito que ele iria pôr a sua vida para voltar a tomá-la. Como pôde tomá-la novamente? Porque já estava adotado, mas quando ressuscitou,
aí sim que ele não podia ou poderia morrer de novo. E quando vier nosso irmão William, nosso irmão Branham e todos os mensageiros e todos os irmãos das eras, também não vão pôr a sua vida para voltar a tomá-la, porque esse corpo glorificado não pode morrer. Tão simples assim. Mas muitos tentam desviar a atenção do povo ou chamar a atenção do povo, tentando colocar a mesma palavra que foi trazida sem a revelação que traz o Espírito Santo hoje, que corresponde ao Espírito Santo trazê-la hoje, e coloca o Espírito Santo comendo numa árvore, mesmo que eles digam que isso está certo. Mas o cego vai guiar o cego e ambos vão cair no buraco. Não tem jeito da pessoa colocar para eles e mostrar para eles na Escritura aqui e lá para o incrédulo. Não tem forma, assim que não perca seu tempo falando com o incrédulo. Bom, continua dizendo. E daqueles que estão vivos, os que tenham ficado até ver a vinda do Senhor, não serão dianteiros àqueles que dormiram, aos que morreram, porque os que morreram ressuscitarão primeiro. Agora vejam, no tempo de Maria, a mãe de Jesus, lá, ela olhou ao arcanjo. Primeiro olhou ao arcanjo. Ela tinha focada o seu olhar no arcanjo, o arcanjo Gabriel. Recebeu toda a sua mensagem, teve uma conversa, conversou com esse arcanjo. E numa mensagem ele diz que na sua segunda vinda, diz o nosso irmão William que esse arcanjo teria uma conversa com a Maria espiritual, que é a igreja noiva. E ele diz, vamos deixar isso quietinho aí, porque eu não vou falar como é que é essa conversa. Olha, estava falando desde que esse mistério começou, estava falando com a igreja noiva e estava com todos os escolhidos, falando com os escolhidos, mas lembre-se que também o joio estava aí dentro. E não poderia realizar a separação, a segregação, porque não pertencia a ele. Não estavam os ministérios de Moisés e Elias aí. Não lhe cabia isso, mesmo que ele falava como se estivesse se cumprindo, mas vejam, não se cumpriu nesse tempo porque estava sob a dispensação da graça. É na dispensação do reino, na era da pedra angular, onde ele prometeu enviar os anjos ceifadores. E é por isso que o sétimo selo, quando esteve sendo aberto, o sétimo selo tem distúrbios religiosos, tal como a sétima trombeta, distúrbios políticos. E isso nós vemos muito mais marcante no mundo, ou marcado. Agora vejam. Ela tinha os olhos focados no arcanjo Gabriel. Porém, essa não era a promessa. A promessa era focar-se naquele que nasceria dela, do seu ventre. E ela focou-se nisso que tinha falado o arcanjo Gabriel, faça-se conforme a tua vontade. E já focou-se ou enfocou-se em Jesus. Não estava depois buscando, não, é que para mim veio, o anjo veio a mim e falou comigo e teve uma experiência assim, assada, me falou tal coisa, me falou isto. Fui seu amigo, eu estava com ele, em tudo, seu amigo íntimo aqui, acolá. Ela, toda a sua trajetória da sua vida foi focada em Jesus, no cumprimento, na promessa. Aí ela tinha os olhos focados no alvo. Era o cumprimento da primeira vinda do Senhor. Os discípulos de João tinham que focar o seu olhar também naquele que João estava preparando o caminho para ele. Não podiam seguir ou continuar colocando o olhar em João. A ele lhe convém crescer e a mim minguar. Muitos ficaram com João e não focaram o olhar na promessa, no cumprimento dessa promessa. E não acertaram o alvo. Acertaram o alvo alguns mais lá na frente, depois no livro dos Atos. Nós vemos eles lá que acharam os discípulos de João e nem sabia que existia Espírito Santo. Mas vejam, aí focou-se lá, essa fé focou-se, acertou no alvo quando foi pregada lá para eles o Evangelho. E focou-se e acertaram no alvo, foram batizados nas águas. Agora vejam, como neste tempo muitos ficaram focados no reverendo William Branham, no quarto Elias. Outros ficaram focados ou enfocados no arcanjo Gabriel.
mas outros têm se focado no cumprimento daquilo que esses dois personagens trouxeram e estão acertando no alvo, crendo no cumprimento da segunda vinda do Senhor. Essa é a fé perfeita, dar no alvo, acertar o alvo da promessa no cumprimento, ou se cumprindo. Vejam vocês, muitos não viram lá o labor que foi realizado pelo arcanjo Gabriel com Maria. Não conheceram, mesmo que depois se escreveu, foi escrito e está escrito que ele falou. Vejam, não identificaram a posição de Gabriel, como neste tempo tem a mensagem, mas não colocaram a posição desse mensageiro que veio no meio da sua igreja anunciando, como disse o irmão Branham. Gabriel, esse poderoso arcanjo, anunciou a primeira vinda do Senhor e anunciará a segunda vinda do Senhor. E ficaram colocando o arcanjo Gabriel como cumprimento da vinda do Messias. Quando é um instrumento, é um mensageiro que veio, aí, nesse tempo, durante esse tempo, onde estava se anunciando, precursando a vinda do Senhor. Gabriel, precursor. O quarto Elias, o quinto Elias, que vem com Moisés, segundo Moisés e o ministério de Jesus, o segundo ministério de Jesus. Veja, no meio aí não há um quarto Elias e meio, mas sim tem um arcanjo aí, que veio no meio da igreja, mas não sabem colocá-lo, posicioná-lo na posição correta. Preferem colocar, porque estão desenfocados, desfocados, colocaram o ministério em todo o cumprimento aí nesse mensageiro, mas não sabem o labor, o trabalho tão grande que foi feito para que a fé capte, acerte no alvo, na promessa sendo cumprida, que é a segunda vinda do Senhor. Vê o simples que é tudo? Colocando os instrumentos no lugar certo, aí o panorama se abre. Mas a pessoa pode lhes falar tão claro que 1 mais 2 é 2, ou 2 mais 2 são 4, e o incrédulo jamais o verá. Mas o crente, abre-se todo o quadro para o crente tão claramente e vai dizer, mas isso é tão simples. Com razão, tinha razão, mas tem-se que lembrar que é para aqueles que amam a sua vinda e para os que vão ser transformados. Aquele que não vai ser transformado não vai ter jeito, não tem maneira que enfoque e acerte no alvo e que obtenha a fé de rapto. Mas o escolhido de Deus, aquele que vai ser transformado e raptado, esse sim. Aqueles que estão esperando os que vão ressuscitar, eles sim, porque estão crendo tal como Jesus disse para Marta. Eu não tenho te dito que se credes, verás a glória de Deus. Ela confessou aí, foi uma confissão para Jesus. Senhor, eu sei que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Eu sei que tu és o Messias ungido. Que pode, Senhor, falar a palavra e meu irmão ressuscitar. E tu disseste que ele ressuscitaria na ressurreição do último dia. E vê, ela ainda não entendia quando ele falou, teu irmão ressuscitará. Mas vejam, os escolhidos deste tempo final, deste último tempo, eles sim têm crido, creram e estão crendo e baseados na promessa de que vai haver uma ressurreição, porque creram na promessa, na palavra. Têm crido na promessa, na palavra. Agora olhem, continua dizendo. E daqueles que estão vivos e os que tenham ficado até ver a vinda do Senhor não serão dianteiros àqueles que dormiram, morreram, porque os que morreram ressuscitarão primeiro, e depois aparecerão para os santos do presente e os santos do presente serão transformados. E disso, sobre isso nos fala na página 363 do livro dos selos, 373. Reconhecemos que nos resta pouco tempo, e a noiva pode subir a qualquer instante. Em qualquer instante é possível que o Cordeiro saia do trono de Deus, onde está o sacrifício. Depois aí será o fim, o final. Já não haverá esperanças para o mundo, aí será o seu fim. Nesse tempo a terra começará com suas contrações violentas, que serão os terremotos e as grandes sacudidas, tal como aconteceu no dia da ressurreição de nosso Senhor. A mesma coisa acontecerá agora quando os santos aparecerem. E aí ele escreve terremoto e a ressurreição. Agora vejam, ele diz, assim, continua dizendo, na grande trombeta, diz o irmão William, assim como aconteceu nos dias da primeira vinda do Senhor, onde o Senhor, depois de ter morrido e ressuscitado, com ele ressuscitaram os santos daqueles tempos. Também haverá uma ressurreição neste tempo, e para os que estejam vivos haverá uma transformação. Isso foi
o que falaram para o irmão Branham lá quando ele foi visitando nessa ocasião, uma das visitas que ele fez. Olhem na página 321, aí diz, desde a 319, 320, depois vocês podem ler essa partezinha aqui. Pensei, é disto que eu tinha temor ou medo? Essas pessoas são reais, não iriam para nenhum lugar, não estavam cansadas de ficarem aí, e eu disse, por que eu não posso ver Jesus? E do lado esquerdo escreve Apocalipse 11, 3 ao 9. E ele disse, algum dia ele virá da sétima, e escreve em cima, e também escreve para a sexta dimensão. E virá a ti em primeiro lugar, e tu serás julgado. Agora lembre-se que Jesus, quando? Uma vez aí tem um lugar onde diz que não me toques, disse aí para Maria, porque ainda não subi ao Pai. Aí não tinha acontecido a ressurreição dos santos. Agora, vamos ir aqui, porque, vejam, isso vai acontecer também com Apocalipse 11. Primeiro ele vai à sétima dimensão, e depois descerá para a sexta dimensão, e passará pelo paraíso, a sexta dimensão, ou paraíso, que alguns chamam de paraíso, ou sexta dimensão, mas lembre-se que esse é o seio de Abraão, é um lugar também, o seio de Abraão, que ainda está disponível, está em função, ou seja, Deus está usando, aí é que vão os 144 mil e as virgens fatas vão para aí, seio de Abraão. Agora continua dizendo, essas pessoas são os teus conversos que guiaste, teus convertidos. E por ser um líder, disse, eu tenho que ser julgado por ser um líder, e respondeu que sim. Então eu falei, todo líder tem que ser julgado desta forma, desse jeito? Respondeu, sim. E eu perguntei, o que será de São Paulo? Disse, ele terá que ser julgado com os seus. Então eu disse, se o grupo dele entrar, então os meus também, porque eu preguei exatamente a mesma palavra. Ele batizou no nome de Jesus Cristo e eu também. Eu preguei reticências. E nesse momento milhões gritaram com uma só voz, nisso estamos confiando. E eu pensei, se eu tivesse sabido isso antes de vir até aqui, eu teria forçado as pessoas para que viessem. Eles não podem perder esta oportunidade, eles não podem perder essa oportunidade ou chance. Então, olhem, ele disse, algum dia ele virá, e escreve Apocalipse 11, 3 ao 9. E esses são os ministérios de Moisés e Elias nesse instrumento. Agora, lá não bebemos, nem comemos, nem dormimos. Todos são iguais. Isso não é perfeito. É algo muito mais do que perfeito. Não é sublime, não, muito mais além do sublime. Não há palavras no vocabulário para descrever isso. Simplesmente, quando cheguemos lá, teremos chegado onde deveríamos chegar. E pensei, agora, se isto aqui é tão perfeito, então como será mais adiante ou na frente? E escreve na sétima dimensão, ele disse, quando Jesus chegue ou chegar e te julgar conforme o teu ministério, então voltaremos para a terra para habitar no corpo novamente ou de novo. E em cima escreve a ressurreição e sua ordem. Agora, eu nunca tinha pensado a respeito disso antes, mas isso é perfeitamente de acordo com as Escrituras. Voltaremos para a terra para habitar no corpo, e lá comeremos. Aqui não comemos nem tampouco dormimos aqui. Lá comeremos quando voltemos à terra. E pensei, mas isto é maravilhoso. Eu tinha temor, tinha medo disto. Porque eu tinha temor de morrer para vir até aqui? Ou é isto? Isto é perfeição, mas perfeição, mais perfeição. Isto é maravilhoso. Estávamos diretamente debaixo do altar. Ali estávamos debaixo do altar esperando a vinda, esperando que ele fosse para recolher os corpos dos que dormem do pé no pó para ressuscitá-los de novo. Escreve do lado esquerdo, almas debaixo do altar. Passaria e nos ressuscitaria. Tal como aconteceu quando Jesus passou pelo paraíso e trouxe a Abraão e a Isaac e aos outros que estavam esperando a primeira ressurreição. Eles entraram na cidade e apareceram para muitos. É algo perfeitamente de acordo com as Escrituras.
Se foi uma visão ou que tenha sido, foi perfeitamente escriturística. Agora vejam, diz, passaria e nos ressuscitaria tal como aconteceu quando Jesus passou pelo paraíso. Ou seja, não é para estar lá ou ficar lá mais de 3 dias e meio. E já os mensageiros que se foram estiveram ou têm estado muito mais do que esse tempo. O mais curto tempo que leva lá é o nosso amado irmão William Souto Santiago, quem mais leva pouco tempo. Mas vejam, não se cumpriu a ressurreição nele. Portanto, o povo tinha que buscar então onde está o cumprimento dessa promessa da vinda do ungido no meio do povo, da vinda do Filho do Homem com seus anjos para realizar essa obra e dar-lhe a fé de rapto para os escolhidos e com a voz de trombeta ressuscitar os mortos. Agora, isso tem uma ordem, porque vejam vocês que passaria a mesma coisa que aconteceu na primeira vinda do Senhor. Passaria, se vai acontecer ou passar, é porque, vejam, tem uma profecia, tem uma visão que o Espírito Santo deu para o irmão Branham, que disse que isso será mais adiante. Será o segundo homem que, estando vivo, vai pôr a sua vida e aos 3 dias vai ressuscitar com aqueles que estão na 6ª dimensão. Por isso diz, tal como aconteceu quando Jesus passou pelo paraíso. E como aconteceu quando Jesus passou pelo paraíso, esteve por 3 dias e depois apareceu novamente aos seus discípulos. Vejam, em um curto tempo. Portanto, não busquem outra forma, jeito em que isso vai se cumprir. Tem que ser no véu de carne que esteja no meio da igreja, no cumprimento do 7º selo, no cumprimento do anjo que era diferente dos outros. Agora continua dizendo, o nosso irmão William, depois disso, depois de algum tempo, depois de uns 30, 40 dias, aqui sobre a terra, então haverá uma trasladação, ou o que comumente se conhece no cristianismo como o rapto dos santos. Na página 60 do livro de Citações, parágrafo 525, nos diz, aí, nesta porção, e se é a tua vontade, Senhor, precisamente antes dessa igreja for raptada, que se levante o poder, ó Deus, enche esses vasos, levanta-os para cima, Senhor, sacode este mundo mais uma vez. Do lado esquerdo aí desenha uma pedra angular e escreve Hebreus 12, 21 ao 29. Nós sabemos que isso será já passado o tempo, não haverá arrependimento, será muito tarde para eles nesse tempo. Mas ensina o teu poder, Senhor. Enche esses vasos e escreve aí Apocalipse 11, 3 e escreve Moisés e Elias. Enche esses vasos e sacode este mundo como nunca foi sacudido antes. Leva a tua igreja nesse tempo. Agora eu oro para que tu sacudas este mundo com eles uns quantos dias antes da vinda do Senhor. Por uns quantos dias antes da vinda do Senhor. E escreve aí, antes do rapto, sacode este mundo com Moisés e Elias. É por isso que eles o veem na vinda do Senhor e o recebem nos ares, porque vejam, Apocalipse 11 aí diz que foram levados. Vamos ver aqui rapidinho essa partezinha aqui, que nos chama a atenção, no capítulo 11 do Apocalipse, onde já depois que enviam-se presentes e tudo, porque já o mataram, e ele diz, mas depois de 3 dias e meio, entrou neles o Espírito de vida enviado por Deus, e levantaram-se sobre os seus pés, e caiu grande temor sobre aqueles que os viram. Apocalipse 11, versículo 11. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia, subi aqui, e subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos viram. Agora vejam que tudo isso é o tempo, ou no tempo depois que aconteça esse evento ou acontecimento, é o tempo do rapto. Agora, olhem, continua dizendo, mais adiante nessa mensagem, a grande trombeta, diz a Escritura que virá o dia, virá a hora em que todos os mortos escutarão a voz do Filho do Homem. Na página 86 também aí, nos diz, do parágrafo 734,
diz: a trombeta de Deus soará, e essa última trombeta soará de repente, ao mesmo tempo que o último anjo está dando a sua mensagem, e o último selo é aberto. É aberto e essa última trombeta soará. Qual é o último selo? O sétimo selo. E essa última trombeta soará, e o Redentor sairá para tomar as suas possessões, redimida a igreja lavada em sangue. Mas agora ele vem deste último selo. Ele não é mais mediador, ele agora é rei. Ou seja, com a abertura do sétimo selo já não é mediador, já é o rei de reis e senhor de senhores, é o leão da tribo de Judá. E até mesmo aqueles que vivem e restem até a sua vinda não serão dianteiros, não serão primeiros aqueles que estão adormecidos, porque a trombeta de Deus soará naquela trombeta final quando o último selo seja ou for aberto. Quando for aberto o quê? O sétimo selo. E quando o sétimo anjo tenha dado a sua mensagem, a última trombeta soará, e os mortos em Cristo se levantarão, e nós, que ficamos, seremos arrebatados juntamente com eles para encontrá-lo nos ares. Vejam o Apocalipse 11 que lemos aí, do versículo 11 em diante, aí ele escreve aí do lado para cima, Apocalipse 11, 3 ao 19. Agora vejam, aqui, nessa escritura, vamos ver aí, um momentinho. Aí em cima do versículo 11, na margem, para que a noiva anote também Apocalipse 6, do 12 ao 17. E escreve aí, nos ares, ou no ar, ou encontramos no ar. Aí no livro de citações, no parágrafo embaixo. Agora vejam que tudo isso tem uma série de eventos ou acontecimentos, os quais vão se abrindo cada vez mais e mais, vão se abrindo essa série de eventos, porque quando eles subiram aí, isso fala de rapto, e aí é que o vão voltar a ver. Os escolhidos de Deus o vão voltar a ver. Agora vamos continuar adiante. Vejam, aí em cima ele escreve, do parágrafo 734, ele vem no sétimo selo. Quando o sétimo selo seja ou for aberto, a última trombeta soará. Quando a trombeta final soa, quando é aberto o sétimo selo, porque o sétimo selo é a vinda do Senhor para a igreja. O que é o sétimo selo? A vinda do Senhor é a sétima trombeta, Moisés e Elias para Israel. Agora continua dizendo nosso irmão William: a voz do Filho do Homem será escutada, diz que os mortos a escutarão, e até mesmo também aqueles que estejam vivos na terra poderão escutá-la, porque diz: orai que sejais tidos por dignos de evitar todas as coisas que hão de vir, e estar em pé diante do Filho do Homem. Portanto, os que estejam vivos também poderão escutar a voz do Filho do Homem, a voz do Senhor na sua segunda vinda. Poderão escutar então a trombeta final sendo tocada pelo Senhor na sua vinda, porque quando for escutado o som da trombeta, o que se escutará será a mensagem do Senhor na sua segunda vinda. Essa mensagem será também escutada pelos santos que partiram dos tempos passados através ou pelas eras da igreja gentia. Eles estão no paraíso, mas eles estão esperando o quê? Esperando a chegada do Senhor. Eles estão lá esperando ouvir a trombeta final, a última trombeta, para poderem se levantar dentre os mortos em corpos incorruptíveis para viver por toda a eternidade. A voz da trombeta para ressurreição e transformação. Esse foi o nosso tema para este momento, nestas palavras de consolo à família do nosso irmão reverendo Emílio Rafael Arias Torres, o qual ele brevemente estará conosco, o qual o apóstolo Paulo nos falou disso em 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 em diante, e vamos ler esta escritura aqui, onde o apóstolo Paulo nos fala desta grande promessa.
Tampouco queremos, irmãos, que ignoreis a respeito dos que dormem, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus trará com Jesus aos que dormiram nele. Pelo qual vos dizemos isto em palavras do Senhor, que nós, os que vivemos, que tenhamos ficado até a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormiram. Porque o próprio Senhor, com voz de mando, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que vivemos, os que tenhamos ficado, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para receber o Senhor no ar, nos ares, e assim sempre estaremos com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Que estas palavras sejam de consolo para a esposa de nosso irmão Emílio Rafael, a Arias, nosso irmão Edith, todos os irmãos lá em Barranquilla, na Colômbia. E depois também estarão realizando ou fazendo neste momento, já que viajaram de outros lugares e pediram a licença de seus trabalhos, para que aí já coloquem a pessoa que estará encarregada desse grupo. Já falaram isso com o nosso irmão Miguel, e aí está o nosso irmão reverendo Ivan Sarmiento, e ele lhes dirá como vai se fazer tudo, para que o povo, então, pela eleição do povo, coloquem aí a pessoa que continuará os trabalhos, os labores que esteve realizando o reverendo Emílio Rafael aí na congregação, e que a pessoa que for escolhida continue esse labor, esse trabalho, e que seja uma pessoa que esteve aí braço a braço, lado a lado com esse ministério que teve nosso irmão Emílio Rafael Arias Torres. Que Deus dirija a todos os irmãos, os conduza para que façam uma votação através do Espírito Santo, que seja quem opere o Espírito Santo e que lhes ilumine para colocar a pessoa que dará continuidade, continuará aí à frente dessa congregação, e que também que fique aquele que ficar de co-pastor. Que Deus os abençoe, lhes guarde, que a paz do Senhor repouse com vocês nesta ocasião, momento e para sempre, a voz da trombeta para a ressurreição e transformação. Hoje, terça-feira, 10 de dezembro deste ano 2024. Que Deus os abençoe e guarde a todos. Palavras do Dr. José Benjamim Pérez Matos, de Porto Rico.